seja muito bem-vindo ao semanário informativo que lhe traz as últimas novidades do universo do voleibol. Recordemos juntos os principais destaques desta semana. Os destaques desta semana vai para a vitória do Clube Sports Madeira em casa do Castelo da Maia na sexta jornada. A liderança isolada do Futebol Clube do Porto com a vitória e a quebra da invencibilidade ao PV 2014 Colégio Fanor. No cenário do voleibol de praia, a dupla portuguesa João Pedrosa e Hugo Campos traz as últimas novidades do Beach Pro Tour. O Clube Sports Madeira venceu na Casa do Castelo por 3-1 a sexta jornada da Liga Solverde.pt. No feriado, dia 1 de novembro, o CS Madeira viajou até ao Castelo da Maia para disputar e ganhar por 3-1 a sexta jornada da Liga Solverde.pt. O primeiro set foi uma verdadeira montanha-russa, com um marcador indeciso e de sucessivos empates até aos 10 pontos, altura em que as maiatas conseguiram dominar o marcador e arrecadar uma vantagem de 3 pontos. Rui Caldas, treinador da Madeira, pediu para falar com o seu plantel. Palavras essas que motivaram a equipa a igualar a partida aos 14 pontos. As anfitriãs não deixaram-se ir abaixo e reconquistaram uma diferença de 4 pontos. O treinador das madeirenses reuniu mais uma vez com a equipa. No entanto, só teve resultados depois de mexer no 6 em campo. Ao estarem já na reta final e com as visitantes a aproximarem-se, o treinador da casa, Manuel Almeida, pediu time-out, mas sem sucesso, e a partida voltou a igualar aos 22 e aos 23. 3 pontos das melhores concretizadoras do set, 2 de Maiara Santana e 1 de Natália Silva fecharam a partida aos 24-26. Em equipa que ganha não se mexe, palavras que o treinador da Madeira seguiu à letra e iniciou o segundo set com o mesmo 6. Manuel Almeida também foi fiel ao seu 6 inicial. Dada a permissão para iniciar o segundo set, as madeirenses não perderam tempo em mostrar que vieram para conquistar a sua primeira vitória na Liga e superiorizaram-se do adversário por 10 pontos. O treinador do Castelo tentou reverter o resultado por diversas vezes com substituições, mas só depois do segundo time-out é que viu resultados. Um bloco da camisola laranja número 2, Bruna Carvalho, diminuiu a diferença para 7 pontos. Rui Caldas, ao ver as maiatas aproximarem-se, pediu time-out. Ouvidas as explicações, as pupilas garantiram sempre uma vantagem confortável. E apesar do Castelo da Maia ter conseguido ainda aproximar-se aos 18-14, isso não estremeceu com as visitantes, que conquistaram 6 pontos consecutivos, que lhes permitiu conquistar os 10 pontos de diferença. Marta Mendes deu o último ponto da partida à Madeira. Dadas as últimas indicações, estava tudo a postos para mais um parcial. O terceiro set foi disputado taco a taco. Um serviço direto de Maria Costa deu um avanço de 3 pontos às madeirenses. Avanço esse que serviu de alarme para Manuel Almeida, que pediu time-out e fez uma substituição. As suas pupilas ouviram-no e empataram aos 13 pontos. E o treinador não escondeu o agrado, mas foi sol de pouca dura e a pontuação voltou a saltitar no marcador. Depois de empatados aos 16 pontos, o orientador do Castelo fez uma última substituição em campo. E foi o 6 necessário para mudar o rumo do Castelo. Mesmo com Rui Caldas a pedir os 2 time-outs e a organizar substituições, nada demoveu as maiatas, que seguiram firmes e marcaram consecutivamente os últimos 5 pontos da partida. 3 deles, entre os quais o da vitória, realizados por Carolina Maia, a melhor realizadora neste set. Terminado o terceiro set, aos 25-19, era a altura de trocar de campo e fazer os últimos alongamentos. 6 inicial decidido e bolas prontas, estava tudo a postos para o quarto set. Set esse que viria a dar dores de cabeça. Com o jogo a ser disputado ponto a ponto, as maiatas ainda tentaram sobressair-se algumas vezes, mas sem grande sucesso. Empatado aos 11 pontos, que mereceu aplausos do treinador do Castelo e serviu de motivação para o plantel da casa ganhar uma diferença de 3 pontos, altura em que o treinador das visitantes chamou as pupilas para lhes dar mais indicações com o objetivo de reverter o resultado.
mas a resposta só viria depois das anfitriãs terem conquistado uma diferença de 4 pontos. A temer o pior, ao ver as madeirenses aproximarem-se do marcador, Manuel Almeida mexeu na equipa em campo. A equipa laranja ainda conseguiu garantir a vantagem por mais uns pontos, mas logo as madeirenses aproximaram-se mais uma vez e o orientador das maiatas tomou medidas para o pior não acontecer, mas desta vez com 2 timeouts distanciados apenas com o 23º ponto da Madeira. A formação de Manuel Almeida festejou quando igualou a partida aos 24, e se a vitória parecia próxima, com um bloqueio de Bruna Carvalho, a segunda melhor concretizadora de todo o jogo, logo as esperanças foram embora, com 2 erros por parte da equipa anfitriã. Natália Silva fechou a partida aos 27-25. O treinador do Castelo da Maia, Manuel Almeida, confessou que estiveram abaixo do nível habitual e parabenizou a equipa adversária. Muitos parabéns ao Clube Sports Madeira, fez uma excelente exibição, lutou do princípio ao fim e nós estivemos abaixo do nosso nível, é tão simples quanto isso. Deixamos acreditar no Sports Madeira e o mérito é totalmente a equipa adversária. Realçou ainda o crescente número de adeptos da modalidade nas bancadas. O feminino tem crescido muito nos últimos anos, nota-se mesmo nas equipas que não lutam para ganhar os títulos e é muito bom para todos os intervenientes. O treinador Rui Caldas atribuiu a vitória à consistência da equipa. Claro que tenho que fazer um balanço positivo porque ganhamos, mas acima de tudo estou muito contente pela excelente exibição que nós fizemos. Tem sido fruto de uma melhoria que nós temos tido de jogo para jogo e hoje ficou demonstrado, dada a boa consistência que tivemos ao longo de todo o jogo. O trabalho também foi destacado pela melhor jogadora e concretizadora da partida, Natália Silva, assim como a consistência, sem esconder a felicidade. É um mix de muita coisa, na verdade, a gente está muito feliz com essa vitória. Acho que hoje a gente conseguiu mostrar um pouquinho, né, do nosso trabalho, enfim, treino todos os dias. Mas acho que hoje que esse jogo mostrou pra gente é a confiança. Com certeza é a confiança na equipe. Uma sensação de trabalho bem feito, é claro que está sendo modelado, mas significa que a gente está no caminho certo. Eu estou muito feliz com isso. O CC Madeira conquista assim a sua primeira vitória na Liga Solverde.pt em 5 jornadas disputadas. Em falta está o jogo relativo à 5ª jornada, onde irá receber em casa o Sporting de Espinho, mas devido a condições meteorológicas ainda não foi possível realizar-se. O Sports Lisboa e Benfica recebeu o PV 2014 Colégio Fanor, perdendo por 3-0 para os seus visitantes. Já o Futebol Clube do Porto defendeu a sua casa e ganhou ao Sporting por 3-0. No feriado, dia 1 de novembro, o Colégio Fanor viajou até à capital para visitar as Águias. Já o Sporting fez a viagem contrária até a Casa do Porto. O pavilhão número 2 do Estádio da Luz foi então o palco da 6ª jornada entre o Benfica e o Colégio Fanor. Jornada essa que as Panteras cor-de-rosa vieram a ganhar por 3-0. A equipa visitante não teve com falsas modéstias e abriram logo o marcador. Com a equipa adversária a conquistar o dobro da pontuação, Rui Moreira reuniu a equipa, mas o plantel cor-de-rosa manteve a vantagem. A encarnada Ana Brankovic entrou em campo, mas sem alterações. Com a Eugénia Nosaka a marcar 3 pontos seguidos, o treinador da caça pediu o segundo time-out. Palavras certeiras que fizeram as Águias diminuir a distância. Com a aproximação da equipa encarnada, Mário Martins pediu o time-out, mas as visitantes só vieram a recuperar a vantagem na reta final. Um erro do Benfica fechou o set aos 25-20. O segundo parcial foi mais renhido, mas com o Colégio Fanor a sobressair-se, o 6 encarnado sofreu alterações. 2 blocos consecutivos da benfiquista Angélica Malimberno foram um alerta para o treinador do Colégio Fanor que pediu o time-out. Com as visitantes a distanciarem-se, Rui Moreira pediu os 2 time-outs, mas nada parou a equipa cor-de-rosa que continuou a escalar no placar. No entanto, 2 pontos realizados por Joana Garcês fizeram Mário Martins juntar a equipa. Erro das benfiquistas, ponto de Inês Pereira, que depois trocou com Ana Val, autora do 25º ponto. Fechando mais um set com vitória para as visitantes, só que desta vez por 25-18.
No terceiro set, o Colégio Fanor distanciou-se paulatinamente das Águias e superiorizou-se por 10 pontos. A entrada da camisola 13 do Benfica fez diminuir a distância. A temer uma maior aproximação, o treinador visitante juntou a equipa e as Panteras cor-de-rosa voltaram a aumentar a distância. A Naval voltou a entrar em campo na reta final. Depois de cometerem 3 erros consecutivos, Mário Martins chamou o plantel, que não perdeu tempo, e marcou consecutivamente os 3 pontos finais, congelando o marcador aos 16:25 e o jogo pela diferença máxima. Mais tarde, era o Dragão Arena quem recebia a equipa da casa e o Sporting, mas desta vez foram as anfitriãs quem venceram pela diferença máxima. O primeiro set foi bastante disputado, sem nenhuma equipa a conquistar o marcador. Empatados aos 22 pontos, Vitória Pinto e Taylor marcaram 2 pontos seguidos. E se a Vitória parecia estar à distância de apenas mais uma jogada, a sportinguista Thaís Saraiva punha em causa as esperanças. A querer levar o primeiro set às vantagens, Rui Costa colocou Lauren Vevan Matias em campo, mas nada abalou o Porto, que marcou logo o 25º ponto. No segundo set, o Porto acabou desde cedo uma vantagem que soube gerir bem e aumentá-la cada vez mais. Rui Costa tentou dar a volta à situação a fazer alterações no 6 em campo, mas sem eficácia. Com 13 pontos de distância e a 1 da vitória, Miguel Coelho teve tempo de mexer na equipa em campo e Vitória Pinto finalizou o parcial aos 25-11. No terceiro e último tempo, o Porto voltou a evidenciar-se no marcador. Num piscar de olhos, o adversário conquistou o dobro da pontuação e o treinador das Leoas mudou o plantel em campo. Miguel Coelho seguiu o exemplo e, com uma vantagem confortável, mudou o 6. Mesmo a cometerem erros, as anfitriãs alargaram a distância e Taylor deu o lugar a Ana Monteiro para servir. Kira Holt marcou os últimos 3 pontos da vitória dos Dragões, concluindo o terceiro set aos 25-17. Com esta vitória, o Futebol Clube do Porto e o Colégio Fanor somam mais 3 pontos. No grande jogo da jornada entre os líderes da Liga Solverde.pt, foi o Futebol Clube do Porto que levou a melhor sobre o PV 2014 Colégio Fanor. No último domingo, o Futebol Clube do Porto foi a Matosinhos jogar com o PV 2014 Colégio Fanor e venceu por 3-0. Esta que era uma disputa entre o primeiro e o segundo classificado na tabela classificativa. O primeiro parcial começou com um empate ao terceiro ponto. Mas com um erro de Eugênio Arnozek, o Porto abriu uma vantagem de 3 pontos. O jogo seguiu com o Porto sempre à frente, com uma prevalência no ataque por parte de Taylor Sandbolt. Um ataque de Larry Matthews deu uma vantagem para a equipa da Invicta de 7 pontos, o que obrigou o treinador das colegiais, Mário Martins, a pedir um timeout, que resultou em 2 blocos consecutivos por parte do Colégio Fanor. Com o jogo seguindo equilibrado, o treinador da equipa de rosa faz 2 substituições, mas não foi suficiente, com as portistas através de um ataque de Gabi Coelho a abrir uma vantagem de 4 pontos. Que viria a dilatar através de Vitória Pinto, fechando o primeiro parcial aos 25-19. O segundo set começou com um grande domínio por parte da equipa azul e branca, abrindo uma vantagem de 6 pontos. E só então, as colegiais marcaram seu primeiro ponto. O jogo seguiu com o Porto a liderar, e então Mário Martins fez uma substituição, que trouxe uma aproximação no marcador. Mas apoiados em Lauren Page, a vantagem do clube da Invicta aumentou, o que originou em uma resposta por parte do Fanor, através de substituição e timeout. Mas o domínio continuou unilateral e Gabi Coelho fechou o segundo set ao mesmo resultado do último parcial, 25-19. Já no terceiro e último parcial, a equipa da casa entrou determinada a mudar o rumo dos acontecimentos. Com o ataque de Ana Afonso e um erro de Vitória Pinto, abriu uma vantagem de 4 pontos. Entretanto, Vitória Pinto diminuiu esta vantagem com um ponto de ataque. As Panteras cor-de-rosa seguiram sempre na frente. Então, Miguel Coelho se viu obrigado a fazer uma substituição para equilibrar a partida. Entrou Kyra Holt, saiu Vitória Pinto, mas não houve efeitos imediatos. Apoiadas no bloco de Viviane Isidoro, a vantagem do clube anfitrião era de 4 pontos, quando o treinador visitante pediu desconto de tempo, o que levou ao empate e ultrapassagem aos 18-19 com o ataque de Taylor Sandbolt.
Mário Martins ainda fez uma substituição, mas não foi suficiente para parar o final de encontro por parte de Sandy Bolt, que encerrou a partida aos 25-20, marcando os últimos 4 pontos. O treinador Mário Martins expõe que, apesar de ser o primeiro jogo perdido em 7 jornadas, estar entre os 8 primeiros ainda é um objetivo e que será dado um passo de cada vez. Continuamos a ir fiéis àquilo que dizemos desde o início, um passo de cada vez, entrar nos 8 primeiros. Consolidar isso. O campeonato é duro, é difícil. Nestes últimos 15 dias nós jogamos com 5 equipas que tradicionalmente estão nos 6 primeiros e é a primeira vez que perdemos. Para a semana jogamos já com o Vitória, mais uma equipa difícil, portanto um passo de cada vez. Consolidar um lugar nos 8 primeiros, garantir esse apuramento, gerir todo o grupo e depois na próxima fase, o objetivo seguinte, se conseguirmos os 8 primeiros, entrar nos 4, um passo de cada vez. Já Miguel Coelho diz que, apesar de ser uma equipa até então invicta, não é algo que foquem, mas sim em vencer cada jogo sem esta pressão. O sentimento é bom, de invencibilidade, é sempre bom. Não é uma coisa para a qual estejamos a apontar, porque isso parece que estamos a apontar para uma coisa muito longe. Nós estamos a apontar para o dia-a-dia, como tenho vindo a dizer, em fazer o processo juntos, em conseguir que a equipa vá melhorando como um todo. Portanto, é uma questão, essa da invencibilidade é uma coisa que nos tem passado um bocadinho ao lado, porque se já toda a gente olha para nós como candidato que o somos, se calhar essa questão da invencibilidade ainda nos poderia provocar um bocadinho mais de pressão, e é uma pressão que não nos interessa. A pressão que nos interessa é a pressão boa, ter que lutar contra estes candidatos e ter que ultrapassá-los. Taylor Sandbolt, eleita a melhor jogadora da partida, mostra seu contentamento em receber o prêmio Fair Play e ressalta o que podemos esperar do Porto na próxima jornada. I think just resiliency, keep fighting no matter what the score says, and I think being that person for my team is really important, and I'm glad I got to represent that today. I think, just like I said, continuing to perfect our side of the net and really pushing hard, trusting in each other, and just building on our game every day. Com esta partida, o Futebol Clube do Porto derrubou a invencibilidade do PV 2014 Colégio Fanor, passando a líder isolado, e irá disputar a próxima jornada com o Castelo da Maia em casa. Já o Colégio Fanor, agora em segundo, irá receber o Vitória Sport Clube. Sporting Clube de Braga deu as boas-vindas ao Castelo da Maia Ginásio Clube, ganhando por 3-1. E o Clube Cairos viajou até Lisboa, perdendo 3-0 contra o Sporting Clube Portugal. Com um domingo de muito voleibol, a equipa açoriana Clube Cairos viajou à capital para jogar com o Sporting Clube de Portugal. Encontro este em que as leoas saíram vencedoras pela margem máxima. O jogo começou com um empate no marcador, mas não demorou muito para a equipa anfitriã abrir uma vantagem de 9 pontos. Com o ataque de Melissa Xavier e um erro de Amanda Cavalcante, as açorianas aproximaram-se no marcador. Mas isso não foi suficiente e as leoas Javalade fecharam o set aos 25-13 com ponto de Jade Geroto. O segundo set começou com uma disputa taco a taco, mas as visitantes abriram uma vantagem de 2 pontos, com um bloco de Fernanda Terovic. E então, o treinador anfitrião Rui Costa pediu desconto de tempo. O jogo seguiu equilibrado, mas apoiadas no ataque de Lisa Kastrup, o Sporting abriu uma vantagem de 2 pontos, e não demorou muito, para que com o ace de Amanda Cavalcante, as leoas vencessem o segundo set aos 25-21. Mais uma vez apoiadas em Kastrup, o terceiro set começou com o domínio das verdes e brancas, mas com um ponto de Franciele Passos e um erro de Thaís Saraiva, as açorianas igualaram o marcador. O jogo seguiu então equilibrado até o fim, e somente com um bloco de Jade Geroto e um ataque de Lauren Matias, o Sporting venceu o encontro e fecharam o terceiro parcial aos 28-26. O Norte também foi palco de uma tarde recheada de voleibol. O Sporting Clube de Braga abriu as portas ao Castelo da Maia e venceu essa partida por 3-1. O jogo começou equilibrado entre as equipas, com uma disputa de parada e resposta. Mas com o ace de Evan Monteiro, a vantagem para a equipa anfitriã aumentou para 2 pontos. E o treinador visitante, Manuel Almeida, se viu obrigado a pedir time-out. As maiatas empataram e Oscar Barros, treinador anfitrião, fez 2 substituições, que não surtiram efeito, e com o ponto de Carolina Maia, o placar marcou 17-21 a favor da equipa visitante. Mais 3 substituições da casa, mas novamente Carolina Maia fechou o set aos 19-25 para o Castelo da Maia. O segundo parcial começou ponto a ponto, mas com um erro de Magda Conceição, o Castelo da Maia abriu uma vantagem de 3 pontos. E mesmo com o esforço e substituição da equipe anfitriã,
esta vantagem aumentou para 4 pontos. Oscar Barros pediu time-out e conseguiu igualar e ultrapassar no marcador, e com um ace de Abes Prat, o Braga fechou o set aos 25-21. Como os outros parciais, este também começou equilibrado. Porém, com o bloco de Inês Martins, o Castelo da Maia abriu uma vantagem de 3 pontos. O jogo seguiu disputado e com o ace de Bruna Rosa, o Braga empatou o jogo e depois de alguns pontos, ultrapassou os visitantes aos 17-16. E assim, seguiu sempre na frente até fechar o set aos 25-20. Quarto e último parcial começa com um grande domínio por parte do Braga. Então, Manuel Almeida faz 2 substituições, que trouxe uma aproximação no marcador, mas não foi suficiente para ultrapassar o Braga, que, apoiadas no ataque de Bruna Rosa, fecharam o jogo aos 25-11 no quarto parcial. Com esta vitória, o Braga encontra-se em quarto lugar da tabela classificativa, enquanto o Castelo da Maia ocupa a 9ª posição. Nos restantes jogos da 6ª jornada, o Sporting Clube de Espinho perdeu por 3-0 contra o Sporting Clube de Braga. Já os anfitriões Leixões, CD Fiães e Vila Condense ganharam aos seus rivais Vitória, Queiroz e Esmoriz por 3-0, respectivamente. Já na 7ª jornada, o Clube Sport Madeira perdeu em casa por 3-0 contra o Benfica, enquanto os anfitriões Vitória e CD Fiães venceram pela diferença máxima o Espinho e o Vila Condense, respectivamente. Já o Leixões foi até Esmoriz e venceu por 3-1. Revistos os resultados da 6ª e 7ª jornada, olhamos agora para as mudanças na tabela classificativa. O Porto assumiu a liderança isolada e de seguida vem o Colégio Efanor e Vitória em 2º e 3º lugar, respectivamente, com o mesmo número de pontos. Como podemos observar, o Braga, o Sporting, o Benfica, o Fiães e o Leixões garantem um lugar nos 8 primeiros, por esta ordem. Castelo da Maia vem em 9º lugar com 2 vitórias. Já os Esmoriz, Clube K, Vila Condense e Madeira ocupam o 10º, 11º e 12º e 13º, respectivamente, com apenas uma vitória. Em último, vem o Sporting de Espinho, que ainda não venceu nenhum jogo. No entanto, relembramos que ainda falta o jogo respectivo à 5ª jornada entre o CS Madeira e o Sporting de Espinho, que irá realizar-se no dia 25 deste mês. Na Liga Una Seguros, o Sporting Clube Portugal recebeu o Ginásio Clube Santo Tirso a contar para a 7ª jornada. Os anfitriões venceram por 3-0. O pavilhão João Roja abriu as portas ao Ginásio Clube de Santo Tirso para se disputar a 7ª jornada da Liga Una Seguros. O Sporting foi o grande vencedor pela diferença máxima neste encontro. Vozes aquecidas e sobre cascóis levantados, o Sporting começou a construir uma vantagem confortável. Ao ver os Leões com o quádruplo dos pontos, Hugo Sousa reuniu a equipa e colocou a camisola número 18, Darlene Guedes, em campo. No entanto, o desejo de reverter o resultado não foi concretizado e, com o adversário a ter mais 10 pontos, o treinador dos visitantes viu-se obrigado a pedir o segundo time-out. Aos 18-8, houve mexidas na equipa em campo do Sporting. Sem grande resposta da equipa de Santo Tirso, a equipa verde e branco manteve a distância pontual. Kevin Cobrin, o melhor concretizador do set e da partida, fechou o parcial aos 25-12. O Sporting iniciou mais um set a construir uma confortável vantagem e, mais uma vez, o treinador Hugo Sousa tentou mudar o rumo, mas sem sucesso. Um bloco do sportinguista Emmanuel Tombion, o jogador que mais pontos fez nesse segundo set, triplicou o resultado de Santo Tirso, dando uma vantagem de 6 pontos à sua equipa. Ao ver o plantel a distanciar-se mais do marcador, João Coelho voltou a colocar Lionel Filho em campo. 3 pontos consecutivos do Ginásio Clube de Santo Tirso deram esperanças à equipe. No entanto, com os verdes e brancos a conquistarem logo 2 pontos, o treinador Hugo Sousa tentou reanimar a equipa, mas sem efeitos, e o Sporting conseguiu levar até a final uma vantagem congelando o marcador aos 25-17. O terceiro set foi o mais renhido da partida. Ainda assim, o Sporting garantiu sempre um lugar à frente do marcador. A 6 pontos do adversário, Hugo Sousa fez algumas alterações na equipa em campo, o que permitiu diminuir a diferença para os 2 pontos. Ao ver que o seu plantel não conseguia aproximar-se mais, ficando cada vez mais longe de um possível empate, pediu o time-out. Iniciada a reta final, o Sporting soube gerir a diferença pontual e até
aumentá-lo. Um bloco triplo e Festa dos Leões, a fechar a 7ª jornada aos 25/19. O Sporting tem agora encontro no sábado, dia 11, em Viana, com a transmissão em direto na Sport TV. E no domingo, dia 12, o pavilhão João Rocha volta a abrir as portas, mas desta vez para o derby frente ao Benfica. Já o Ginásio Clube de Santo Tirso volta à capital no sábado, dia 11, mas agora à Casa das Águias. E depois recebe em casa o Sporting de Espinho no dia 12, domingo. No dia 4 também se realizaram os restantes jogos da 7ª jornada da Liga Una Seguros, um jogo altamente disputado na casa do CV Oeiras contra o Viana, que terminou com a vitória dos vianenses por 3-2. O Sporting de Espinho também repetiu o resultado, mas em casa e contra o Esmoriz. Os anfitriões Castelo da Maia e Académica de Espinho garantiram a vitória em casa contra os adversários, Académica de São Mamede e Ala de Gondomar, ambos por 3-1. Já o Benfica viajou até aos Açores para vencer por 3-1 a Fonte do Bastardo. E o Vitória perdeu 2-3 para os seus visitantes Leixões. Apresentamos agora as classificações da Liga. O primeiro lugar é ocupado pelo Benfica, que venceu todas as jornadas jogadas. Em segundo e terceiro lugar, seguem por esta ordem o Sporting e o Vitória, mas ainda falta um jogo entre estas duas equipas, relativo à primeira jornada, que só será disputado no domingo, dia 19. A Fonte do Bastardo, Leixões, Castelo da Maia e Sporting de Espinho seguem em quarto, quinto, sexto e sétimo lugar, respectivamente, com 4 vitórias. A Académica de Espinho garante ainda um lugar nos 8 primeiros classificados. E com o mesmo número de vitórias, segue o Ginásio Clube de Santo Tirso e o Viana. Quanto aos últimos 4 lugares, são ocupados pela Ala de Gondomar, Esmoriz, CV Oeiras e, por último, a Académica de São Mamede. Os atuais campeões lusitanos João Pedrosa e Hugo Campos ficaram 19º lugar do Beach Pro Tour Challenge de Haikou, na China, conquistando assim mais 150 pontos cada atleta. No total soma mais 300 pontos para o ranking da FIV, com vista aos Jogos Olímpicos de Paris. Passamos agora para a agenda do voleibol desta semana. No sábado, dia 11, poderá assistir na Sport TV o jogo da 8ª jornada da Liga Una Seguros entre o Viana e o Sporting, realizado no pavilhão de Santa Maria Maior, em Viana do Castelo, às 15 horas. E no domingo, dia 12, a Volley TV estará às 15 horas no pavilhão de Desportos Vila do Conde para transmitir o jogo da 8ª jornada da Liga Solverde.pt entre o Vila Condense e o Leixões. E chegamos ao fim de mais um semanário informativo. Obrigado por ter estado desse lado. Fique bem, fique com a sua Volley TV.